agora a gente vai tratar de um assunto a respeito de justiça. Tivemos a decisão desta segunda-feira que trocou a presidência do Supremo Tribunal Federal. Deixou o comando da Suprema Corte o ministro Luiz Roberto Barroso e assume o ministro Edson Fachin. O que essa chegada pode indicar dos rumos da Corte? O ministro foi empossado nessa segunda-feira e quem vai nos ajudar a entender um pouco, a delinear alguns caminhos do Supremo Tribunal Federal, advogado criminalista, conselheiro da OAB, ex-presidente da Comissão de Direito Processual Penal da Ordem dos Advogados do Brasil, está aqui conosco nos nossos estúdios, advogado Négis Rodarte. Doutor Négis, muito bom dia, seja muito bem-vindo aqui à 98 News, como vai? Bom dia, é uma felicidade aqui estar para discutirmos, conversarmos sobre um assunto tão importante e relevante para a nossa comunidade. Doutor Négis, então vamos conversar inicialmente sobre a visão que se tem comparativamente, e é inevitável fazê-la. O que o ministro Edson Fachin traz do ponto de vista da sua trajetória desde 2015 no Supremo, na comparação com o ministro Luiz Roberto Barroso, que parece importante para os operadores do direito. Há alguma diferença muito clara sobre como fazem interpretações sobre a legislação, sobre como pensam sobre garantias individuais e coisas dessa natureza? Inicialmente, tenho que dizer que em tempos de crise na fé institucional, o Supremo Tribunal Federal tem que ser a nossa esperança. E eu digo que vai haver uma mudança muito forte na maneira de agir do Supremo Tribunal Federal pelo perfil, sim, do ministro Fachin, por ter um perfil mais discreto, mais equilibrado, mais sereno e de menos exposição, que é, assim, a origem e aquilo que há de mais sublime no Supremo Tribunal Federal. Quando a gente pensa em algumas garantias fundamentais, a gente está falando aí de presunção de inocência, habeas corpus, execução provisória, quais foram as posições que tivemos de Fachin que a gente pode prever para os próximos anos? Ótima indagação. Por quê? Também não tenho qualquer tipo de dúvida que o ministro Fachin, em sua gestão, vai priorizar as garantias individuais do cidadão, da cidadã, e também as causas de maior amplitude para o interesse social. Não vai ele pincelar aquilo que pode ser holofote dentro do Supremo Tribunal Federal, não. Ele, com seu perfil discreto, seu perfil técnico, irá sim buscar garantir os direitos individuais previstos na Constituição e decidir unicamente causas de interesse global, não restringindo o direito de questionamento de base constitucional. Ele tem um perfil, doutor Négis, mais próximo do que tivemos, por exemplo, da ministra Rosa Weber, e eu estou colocando aqui o perfil pessoal de ambos, como sendo pessoas na função de ministro que de fato são mais contidas nas suas manifestações públicas e etc. Isso faz diferença também para a percepção dos operadores do direito do quanto eles vão atuar e como dentro da Suprema Corte? Perfeito, e assim deve ser. Eu digo que eu aprendi com meu saudoso pai, Francisco Rodarte, que advogou por mais de 55 anos, que o juiz deve buscar diminuir litígios e não instigar litígios. E eu utilizo essa frase de meu saudoso pai em decorrência de tudo isso que vem hoje acontecendo no Supremo Tribunal Federal. O magistrado, o juiz, embora isso seja elementar, primário, há de se falar nos autos. O juiz, o magistrado, não pode ficar em busca de holofotes. O magistrado não pode agir com ironia. O magistrado tem que ser sereno, discreto e buscar dar a cada um aquilo que é seu, sem qualquer pretensão ideológica ou política.
Queria perguntar ao senhor sobre essa perspectiva que o senhor mencionou e que a gente está adotando já há algum tempo em separar ministros de uma ideia mais punitivista ou uma ideia mais garantista. O ministro Edson Fachin pode ser colocado em alguma delas ou no meio delas. Ele tem uma identidade muito diferente dos outros ministros que atualmente compõem a corte? Sim, é um ministro garantista. É um ministro que eu deposito muita esperança dentro daquilo que se espera, da presunção de não culpabilidade, da observância irrestrita ao devido processo legal, que é uma garantia do cidadão e da cidadã, e especialmente dentro da estrutura acusatória. Mas, Neges, você abordou aí um tema técnico, estrutura acusatória. O que é isso? Estrutura acusatória é o juiz ficar distante da prova. É a prova ser produzida pelo Ministério Público, a prova ser produzida pela defesa e o juiz sentenciar com base nesses elementos trazidos pelas partes. E não o juiz buscar prova, e não o juiz buscar ser o protagonista de uma ação penal. E isso não deve ocorrer jamais. Há algumas questões que foram discutidas sobre a participação do ministro Fachin, à luz dele ter sido o relator de processos da Operação Lava Jato, que foi uma operação marcada enormemente por essa característica de efervescência social, né? Ela tinha uma relação muito direta com uma percepção social de crise na política, mas o ministro Fachin tem usado uma expressão que é a justiça o que é da justiça, a política o que é da política. Existe uma maneira, doutor Neges, de se fazer uma separação dessas coisas, dessa maneira tão estanque como propõe o ministro, nos tempos atuais em que as coisas e as relações parecem tão imbricadas? Espero e desejo que isso ocorra. E vejo possibilidade, sim. Eu acompanho o Supremo, sou advogado há mais de 29 anos. Formei-me em 96 e acompanho de perto. Lá estou, no Supremo Tribunal Federal, desde 2005. E vejo a respeitabilidade que então era junto à independência dos poderes, legislativo e executivo, o que tem que ocorrer. E é por isso que o ministro Fachin falou: direito é direito, política é política. E eu espero que isso seja resgatado. Espero não, tenho convicção que isso seja resgatado. Lembrando a tradição do Supremo Federal, quando do ministro Nelson Jobim, quando do ministro Carlos Veloso, ministro Eros Graus, que não falava com ironias, não dizia com pretensões outras, não tinha essa exposição midiática como é hoje, mas sim com sobriedade, com temperança e com respeitabilidade. E espero que essa respeitabilidade seja novamente posta de maneira solar para toda a sociedade. Eu vou evocar novamente a ministra Rosa Weber, porque ela tem um marco bastante importante na sua passagem pelo Supremo Tribunal Federal em fazer algumas modificações de regras do regimento interno que tiveram um impacto muito importante neste último julgamento do ex-presidente Jair Bolsonaro, mas que antes deste julgamento especificamente serviam para balizar uma ideia de trazer mais celeridade ao Supremo Tribunal Federal, né? A constituição das turmas como espaços de decisão, ela se deu maciçamente a partir da revisão que foi feita do regimento e desta aplicação a partir da ministra Rosa Weber. À luz disso, doutor Neres, há alguma necessidade, do senhor ver, do ponto de vista processual, para melhorar celeridade, trâmite de processos, que o Supremo faça alguma outra mudança regimental, ou a celeridade não tem a ver necessariamente com a operação interna do Supremo? Que maravilha de debate. Nós temos que dar ao Supremo aquilo que é do Supremo. Nós temos que resgatar do Supremo Tribunal Federal a colegialidade, isto que a ministra tanto buscou e tentou suscitar, levantar
junto ao Supremo Tribunal Federal. Agora, não se pode buscar jamais agilidade, celeridade processual, sobrepondo garantias individuais, sobrepondo o devido processo legal, porque se assim concretizar e se assim for feito, nós teremos processos anulados, como foi bem lembrado aqui da Operação Lava Jato. Ou seja, quero deixar muito claro e explícito, não devemos e não podemos buscar celeridade processual sobrepondo garantias individuais. Doutor Neves, tem uma outra questão que parece relevante à luz da chegada do ministro Fachin e que tem a ver com a relação entre os ministros, porque ela parece, em alguns momentos, mais tortuosa do que se teve em outras oportunidades. A gente vai recordar, claro, de embates fervorosos no plenário entre o ministro Joaquim Barbosa, o ministro Gilmar Mendes, outrora agora entre o ministro Luiz Fux e outros. A minha pergunta essa é uma nova normalidade que se tem dentro da Suprema Corte e com a qual nós devamos lidar? E eu lhe pergunto porque nem todo mundo está assistindo a TV Justiça o tempo todo. A gente presta atenção, às vezes, em casos gigantescos ou de grande repercussão, o Marco Civil da Internet, escândalo do Mensalão, agora o caso do ex-presidente Jair Bolsonaro, o caso do ex-presidente Lula, mas na dinâmica, o que nos parece, às vezes, muito diferente, é uma dinâmica cotidiana, e o senhor vê alguma possibilidade que isso vá mudar com o ministro Edson Fachin, pelo seu perfil pessoal? Minha gente, eu me entusiasmo muito com esse tema. Eu digo que eu fiquei triste e, ao mesmo tempo, angustiado, triste e angustiado, ao ver, num julgamento de tamanha relevância, onde se estava decidindo ali liberdades, penas de 20 a 30 anos, ministros fazendo gracejos, fazendo ironias. E é por isso que o ex-ministro Marco Aurélio, em uma de suas entrevistas, disse que se arrepende quando da presidência do STF ter criado ali a TV Justiça. Não estou dizendo aqui, que devemos abolir a publicidade dos atos do judiciário, jamais. Mas temos que conter essa publicidade no que tange à exposição desses ministros, no que tange à fala desses ministros, porque, querendo ou não, levanta-se aí uma suspeita de parcialidade, levanta-se aí uma suspeita de que não se terá um julgamento justo. E o ministro do Supremo Tribunal Federal não pode só ser honesto, tem que parecer também honesto e suas atitudes, assim, têm que predominar. Négis Rodarte, advogado criminalista, conselheiro da OAB, diretor da Ordem e ex-presidente da Comissão de Direito Processual Penal. Muito obrigado por estar aqui conosco, doutor. Esperamos em outras oportunidades a gente conversar mais, porque, afinal de contas, o Supremo e a Justiça também nos oferecem, com assuntos diversos, muitos temas para tratarmos aqui, do ponto de vista processual, dos operadores do direito e também da ressonância que isso tem na sociedade brasileira e de Minas Gerais. Foi uma conversa / debate muito instigante e devo aqui mencionar também o trabalho do presidente Gustavo Chalfun junto ao Conselho Nacional de Justiça e também ao Supremo Tribunal Federal na defesa de nossas prerrogativas, porque defendendo as prerrogativas do advogado, tais como a sustentação oral, acesso aos autos, nós estaremos também defendendo os direitos do cidadão e da